Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Patrick Sampaio, médico neurologista, e hoje eu trouxe um tema super interessante aqui para vocês, que é o quê? Tremores. Gente, vocês pensam que todo tremor seria igual a Parkinson? Eu já vou adiantando que não, tá pessoal? Então fica aqui comigo nesse vídeo que tá super interessante, tá certo? Para você entender um pouco mais sobre os tremores. Muito bem, pessoal. Tremer, vocês acham mesmo que todo tremor é Parkinson? Muito bem, vamos lá pegar Parkinson. Parkinson é a única doença da neurologia, ou seja, que causa um transtorno do movimento, que ele pode ser caracterizado como um tremor, e também, na mesma forma simultânea, o quê? Com perda dos movimentos que a gente chama bradicinesia. Ou seja, que negócio mais louco, né? Ou seja, uma doença causa rigidez, você tem pouco movimento e ao mesmo tempo pode tremer. O que é isso? É uma desregulação em centros no cérebro, que a gente chama, que regulam o movimento. Chamamos o quê? De núcleos da base. Eles são baseados em circuitos. Imagine só, se vocês chegarem a abrir um livro para entender qual é o circuito das vias direta e indireta que regula o movimento, vocês ali vai se parecer como se fosse um circuito elétrico mesmo, uma placa ali, e é algo muito interessante. Mas eu queria trazer aqui para vocês que não é o tremor do Parkinson que eu quero falar hoje. Sim, o Parkinson ele treme, sim, mas obrigatoriamente eu não preciso sempre ter o tremor para estabelecer o diagnóstico de Parkinson, que seria o primeiro ponto aqui que eu queria deixar claro para vocês. Quando nós neurologistas, como estamos diante de um tremor, é claro, é algo desafiador. Muitas vezes pensar, um tremorzinho ali. Não, não é um tremorzinho ali. Eu vou começar primeiro a caracterizar para vocês um tremor que pode acometer gerações de famílias, que pode acometer pacientes mais jovens, que é um tremor predominantemente nos membros superiores, que tem uma forma mais simétrica, uma forma mais rápida e muitas vezes pode evoluir para formas incapacitantes do tremor, que é o tremor essencial. Realmente, o tremor essencial é um tremor que pode acometer, vir presente em famílias. Nessa situação, um tremor que a gente vai observar mais distalmente nos membros superiores, né? E é um tremor de alta amplitude, ou seja, você pode ter um tremor mais rápido, tá certo? Principalmente quando você vai atingir um alvo, ou seja, pegar alguma coisa, você vai tremendo. No Parkinson, o tremor era geralmente em repouso, diferente. Você estava com o membro repousando, geralmente apareceria o tremor. E no Parkinson, interessante, uma curiosidade bem legal aqui, você percebe mais o tremor do paciente parkinsoniano quando ele está andando, na marcha. Né? É algo bem interessante para a gente perceber alguns tremores nesses pacientes. Mas o tremor essencial é um tremor que pode acometer jovens, ou seja, lembrando que tem essa questão da herança familiar. É um tremor que pode sim evoluir para uma forma incapacitante, que você vai tremer tanto que você não consegue executar o quê? Uma escrita, assinar documentos, enfim, executar um ato motor, ou seja, com suas mãos, né? A questão da alimentação. E o tremor essencial, o diagnóstico é clínico, ele precisa sim de uma avaliação clínica e você passar em consultório para o neurologista chegar a esse diagnóstico, evidentemente. E vejam só, existem outros tipos de tremor? Sim, existe. Existe o tremor também, que seria muito comum aí, que poderia até ser, a gente traz ele como não seria uma doença, mas sim uma variação da normalidade, que é o tremor fisiológico exacerbado. O que seria isso? Veja só. Lembre-se muito bem, nunca fiz academia, vou fazer academia, vou pegar um peso, uma resistência. Você já percebeu que muitas vezes se você for pegar uma coisa um pouco mais pesada, você pode tremer? Sim, pode tremer, isso é comum. Por quê? Aquele músculo ele não está capacitado, ele não tem, digamos, força suficiente, potência para sustentar aquela carga. E você treme. Então, no tremor fisiológico exacerbado, você pode ter tremer em início de movimentos, ou seja, início de movimentos e quando você está com algo resistido. Ou seja, imagine, você vai fazer uma contração do seu abdômen e você treme. Você está tremendo pelo peso do seu próprio corpo, mas o tremor fisiológico exacerbado, ele pode durar um pouco mais no início daquele movimento. É uma situação completamente normal, tá?
minha gente, a gente não vai considerar aqui como uma doença, mas é claro, quando ele acontece, você pode perceber ele, principalmente em grupos abdominais, membros superiores, quando você vai pegar uma resistência, é comum sim você ver em pacientes mais jovens, né? Então, o tremor fisiológico exacerbado, você vai observar que ele não tem um tratamento assim, de maneira muito eficaz, só quando ele é muito, assim, chega a ser incapacitante aquela situação, é que a gente vai tentar uma abordagem farmacológica, né? Isso aqui é mais uma curiosidade para vocês. Vejam só, existe outro tipo de tremor? Sim, existe. Existe o tremor cerebelar, ou seja, doenças do cerebelo, que vai o quê? O cerebelo é uma parte do cérebro, ou seja, que está lá na região que a gente chama na fossa posterior. A gente vai ter um cérebro aqui, a região do cérebro, aquela curva todinha, aqui atrás fica o cerebelo. O cerebelo, ele coordena, ele é, digamos, um maestro dos nossos movimentos, dessa coordenação, ou seja, eu fazer atos em coordenação, é tudo guiado pelo cerebelo. Quando ele vem a ficar doente dessa região, essas vias cerebelares, a gente pode ter os tremor cerebelar, que é um tremor de alta amplitude, é um tremor que pode ser mais grosseiro, ou seja, você tem uma decomposição dos movimentos. Vejam só, é um tremor do parkinsoniano? Não, tá certo, pessoal? A gente pode tremor por doença metabólica, minha gente? Pode, minha gente. Ou seja, no hipotiroidismo ou no hipertiroidismo, que seja uma situação menos comum, a gente pode ter tremores, sim. Um tremor que pudesse se assemelharia ali mais um tremor essencial, digamos, quando a gente vai pegar esse quadro na prática clínica, tá certo? Além disso, outro tremor que pode ser de origem metabólica, quando a gente tem, digamos, acometimento, doença hepática, a gente pode ter esse acúmulo de substâncias por uma doença hepática, principalmente pacientes cirróticos, e começar a ter alguns movimentos que a gente chama de mioclonias, que podem ser caracterizados como tremores, né? Essa mioclonia, você quando volta na posição que a gente chama de antigravidade, ou seja, quando eu estico meus braços, estou vencendo a gravidade para se manter nessa posição, eu começo a ter essa sensação de queda, a gente chama de tremor negativo. Então, essa situação a gente chama de mioclonia negativa, né? Essa seria também caracterizada como um tipo de tremor que a gente vai ver em doença, ou seja, existe um órgão doente que ele pode vir assim, ter essa manifestação neurológica. E, doutor Patrick, existe ainda outro tipo de tremor? Existe, pessoal. Não queria dizer isso, mas que neurologia, vocês não estão vendo aqui como um negócio meio complicado, né? Mas é isso mesmo. A neurologista tem um trabalho duro quando chega ali a lidar com o paciente tremor. Tremor de pacientes que têm polineuropatias. Vejam só, a fraqueza muscular, quando você tem uma polineuropatia, você pode vir a ter um tremor ali, pelaquela questão daquele grupo muscular estar fraco, né? Além disso, como eu havia falado anteriormente, a gente tem as mioclonias também, que são outras manifestações que podem ser sim, confundidas como tremores. Então, voltando, pegando todas essas informações, botando um balaio aqui, vamos pegar só o Parkinson, né? Então vejam só, de tudo isso que a gente falou, ainda assim o Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa, tá certo? Em que a morte precoce de grupos de neurônios do cérebro, né? A gente tem as vias ali que a gente chama dopaminérgicas e elas começam o quê? Esses neurônios começam a morrer precipitadamente. Existem fatores de risco, sim, existem. São fatores ali que a gente tem também relacionado a outras doenças, que é os fatores de risco cardiovascular, ou seja, pressão alta, diabetes, como vocês vão sempre ver, eu sempre falo disso. E é até importante a gente fazer uma reflexão, vejam só, por isso que a gente faz busca ativa de pacientes hipertensos, busca ativa de pacientes diabéticos, a gente pede sim que as pessoas tenham bons hábitos, porque a gente sabe que essas condições médicas elas podem ser gatilhos para que os nossos outros órgãos, no caso aqui o cérebro, venha a ter um má funcionamento e você entrar no estado precoce, sim, de envelhecimento dessa morte neuronal, né? É claro que, não sou hipertenso, eu não vou ter Parkinson, não seria isso, mas é importante a gente sempre fazer a busca ativa e deixar essa recomendação. Mas veja, no Parkinson a gente tem essa morte precoce desses neurônios das vias dopaminérgicas e esses sintomas podem sim iniciar, só que no Parkinson
é uma doença muito complexa, porque eu não vou ter só sintomas que a gente chama motores, no caso que eu citei anteriormente. Parece até muito simples, né? Que só seria a rigidez no movimento e, no caso, ou um tremor de repouso. Não. No Parkinson, a gente tem sintomas cognitivos, tá certo? Como realmente, sim, dificuldade de planejamento, a dificuldade em executar movimentos, sim, motores. A gente também vai ter sintomas cognitivos ali no âmbito do humor, ou seja, pacientes têm uma propensão maior a ser depressivos, tá certo? E além disso, pacientes com Parkinson, em algumas situações, ele pode ter compulsão, tá certo? Compulsão é um dos sintomas que a gente pode ver já em pacientes que têm a doença de Parkinson. E além disso, digamos, antes dessa fase motora da doença de Parkinson, que seria a do tremor, da rigidez, você pode ter sintomas como hiposmia, ou seja, sentir pouco o cheiro. Agora vejam só, no pós-Covid, diante da pandemia, isso é um tema que eu digo a você. Cuidado com esse sintoma para não achar que você está sentindo pouco cheiro, não sentindo cheiro, você vai ter Parkinson. Eu não seguraria essa informação com tanta precisão, porque antigamente, antes da pandemia, a gente até tinha essa valorização e é sim um diagnóstico, assim, é uma situação clínica que é difícil de ser testada mesmo por outras condições, tá? Mas a hiposmia é um sintoma que vai acontecer com pacientes ali antes da fase motora, e também tem pacientes que têm a doença de Parkinson muitos anos antes, eles têm problemas intestinais como constipação, o intestino preso, né? Só que todo intestino preso vai ser Parkinson? Não. Então, assim, é bom senso, tá, pessoal? Esse bom senso, ele é na prática clínica, é o neurologista que está vendo o caso, tá certo? Falando um pouco sobre o Parkinson, realmente, como eu falei para vocês, ele tem essa questão idiopática, né? A gente não tem uma causa aparente, mas existe sim parkinsonismos, que a gente chama, ou seja, uma condição poderia determinar o Parkinson, que seria até mesmo um AVC, veja, um AVC pequeno poderia determinar o Parkinson, sim. Medicamentos, tá certo? Poderiam determinar o Parkinson, sim, poderiam determinar, e a gente dá o nome de parkinsonismo, tá certo? Então, pessoal, diante de toda essa explicação aqui de várias doenças, de vários locais onde poderiam determinar tremor, e sim, tá tremendo, tem um tremor estranho, tem um tremor, enfim, conhece alguém que tá com tremor, primeira coisa que eu queria que você encaminhe esse vídeo para essas pessoas, encaminha para uma pessoa que tem um familiar, alguém, manda essa informação para ver se ela é útil mesmo ali, para poder ajudar até a diferenciar. Se não procurou um profissional, procurar aqui realmente um neurologista para fazer essa tua avaliação, para ver se é isso mesmo, tá certo? E espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha esclarecido muita coisa. Se não conhece meu canal, fica aqui, marca o sininho de ativação, deixa um like e compartilha esse vídeo, tá certo? Que aqui é o Fala Neuro.